Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de manutenção de pavimentos do curso de Engenharia Civil. Meu nome é Danilo Dias de Freitas, eu sou engenheiro civil e a aula de hoje nós vamos falar sobre a origem dos defeitos, principalmente em pavimentos flexíveis. Os tipos mais importantes de defeitos que nós vamos levar em consideração é o trincamento, principalmente por fadiga, o desgaste, a panela ou o buraco, o afundamento nas trilhas de roda, a irregularidade longitudinal e a resistência à derrapagem. Todos os defeitos vocês já conhecem, menos a resistência à derrapagem, que na verdade também é considerado um defeito, que é quando o asfalto ele se demonstra liso demais, não plano, mas com uma textura lisa demais. Então ele não tem uma espécie de porosidade. E se ele não tiver essa porosidade, esse atrito que nós chamamos, o carro infelizmente ele vai derrapar. Então isso também é considerado um defeito. Lembrando que essa porosidade ela não pode ser tão grande, porque senão ela é considerado já um defeito chamado de segregação. Então, esse trincamento, o desgaste e a panela, eles são frequentemente denominados defeitos de superfície. Por quê? Eles vão se desenvolver ali na camada asfáltica. Mas, olha só, um detalhe. Isso não quer dizer que esses outros componentes da estrutura, eu estou falando da base, da subbase, do subleito, não vão ter influência no desenvolvimento. Esses defeitos aí, eles vão se originar na capa asfáltica, porém, a origem desse defeito, ele pode muito bem estar lá no subleito, certo? Então, o defeito ele vai caminhando pelas camadas até que ele aparece lá na capa asfáltica. Isso aqui é muito relativo, porque a maioria dos problemas nós só vamos identificar quando ele realmente está na capa asfáltica. Mas pode ser que esse problema ele venha atuando há muito tempo na estrutura desse pavimento e ninguém conseguia observar isso, certo? Então, o defeito ele se manifesta lá em cima, mas nem sempre a origem dele é lá em cima. Quando eu digo lá em cima, eu estou dizendo a capa asfáltica. Então aqui temos duas fases. A primeira é a fase inicial, em que o defeito ainda não pode ser visualizado na superfície do pavimento. É um defeito que existe, mas ninguém consegue observar, certo? E a fase de evolução, que é durante a qual os defeitos eles vão se progredir e se desenvolver em termos de extensão e severidade. Ou seja, extensão local, né, área, e severidade se é um defeito muito pesado ou se é um defeito um pouco mais leve, né, se é tão agravante ou se não é, certo? O desgaste e as panelas eles vão se desenvolver pelo arrancamento do material, ou seja, o arrancamento da camada asfáltica. E a severidade é uma função da profundidade atingida pela deficiência. O que seria essa severidade? Esse buraco ele tem quantos centímetros? Ele tem 10 centímetros. Não, esse buraco ele tem 50 centímetros. Então, quanto maior o tamanho dele, mais severo esse problema é, certo? O afundamento das trilhas de roda e a irregularidade longitudinal, eles normalmente vão se desenvolver através de deformações permanentes dos materiais que constituem aí a camada inferior do pavimento. O que eu quero dizer? Não será sempre que esses problemas estarão ligados com a camada asfáltica. Na maioria das vezes, é uma falha na compactação da base, que é uma camada interna do pavimento, que vai originar esses defeitos, principalmente o afundamento nas trilhas de roda. Ambas se desenvolvem progressivamente a partir do início da ação do tráfego, certo? Só acontece se tiver ação do tráfego, diferentemente de outros problemas que se originam da chuva e do sol. E sua progressão pode ser acelerada pelo enfraquecimento do pavimento devido ao trincamento. Nós já comentamos sobre isso, mas eu vou repetir. O trincamento ele praticamente abre portas para vários outros defeitos mais severos, e um deles é o afundamento das trilhas de roda. A desagregação e a resistência à derrapagem são funções da textura do revestimento, ou seja, estão ligados com a textura. A desagregação, na verdade, vai ser quando o pavimento ele é muito poroso, certo? Então está começando a desagregar a brita zero, certo? Né? O nosso agregado. E a resistência à derrapagem está totalmente ligada a essa função da textura. Porque se a textura ela for muito batida, e isso vai acontecer devido à ação abrasiva do tráfego, quando tem uma repetitividade muito grande da passagem de caminhões pesados, querendo ou não, essa textura ela vai embora. Então ela se torna um pavimento liso, que também não é bom. Então a desagregação é um problema e a falta de textura também é um problema, certo? Então um pavimento bom, um pavimento regular, seria um pavimento com a textura mediana aí. Certo, pessoal? Então, só para tirar a dúvida aqui, quando ele é muito poroso, é um problema chamado desagregação. E quando ele é muito liso, também é um problema, porque falta resistência à derrapagem.
Então, o processo de deterioração apresentado por um pavimento, ele pode ser sentido pela variação das condições da superfície ao longo do tempo, certo? Então, você tá trafegando ali com o seu veículo, você sente o conforto não está legal, é porque está acontecendo alguma coisa naquele local, naquele pavimento. Então, as cargas de tráfego elas vão induzir tensões e deformações no interior da estrutura do pavimento. Essas tensões e deformações são funções da magnitude do carregamento, dos modos de espessuras, também aí das camadas constituintes de pavimento, da capacidade de suporte do subleito. Tá. A ação do carregamento repetido vai propiciar algum desenvolvimento de fenômeno de fadiga, né? Já comentei sobre a fadiga com vocês. As camadas tratadas com asfalto ou estabilizantes químicos e a deformação de qualquer das camadas constituintes do pavimento também do subleito. Então, o que está acontecendo aqui? Nos revestimentos betuminosos assentes sobre camadas tratadas com aglomerantes, estou falando de cimento ou cal, o processo de deterioração é inicialmente controlado pelo nível das deformações específicas de, vamos lá, a tração na face inferior da camada tratada e, posteriormente, pelas deformações específicas de compressão ocorrentes no topo do subleito. Beleza. Eu li aqui 4 slides, talvez ninguém entendeu nada, mas vamos lá. Vou mostrar a imagem para vocês agora, uma imagem da CNT, que vai explicar mais ou menos o que eu quero dizer. Vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Deixa eu pegar o meu mouse, deixa eu achar um laser aqui. Aqui, vamos lá. Beleza, aqui temos a estrutura do nosso pavimento flexível, temos o nosso veículo ali, tem uma carga, certo? O pavimento flexível, ele é característico porque as cargas são pontuais, então tá aqui, né? A dissipação das cargas. E temos as nossas camadas inferiores, uma delas é a camada de base, e a outra é a camada de subleito, certo? Na nossa demonstração aqui não existe a camada de subbase. Beleza. Acompanhe aqui comigo. A camada de base ela vai ser tratada quimicamente, certo? Então eu tenho uma camada aqui tratada com cimento. Beleza. Tem cimento na minha base. Meu slide ele fala o seguinte, que a tração na face inferior, vai acontecer tração na face inferior da camada tratada. E é o que acontece aqui, ó. A partir do momento que eu tenho a incidência de cargas pontuais aqui, essa camada cinza claro, representada pela cor verde aqui, ó, a setinha, ela está sendo tracionada, certo? Então, ela incide assim, e eu tenho as setinhas aqui para fora, indicando a tração na camada inferior da camada de base, beleza? E, inversamente, eu tenho uma compressão no subleito, que é representado por essa achura aqui, né? Representado pela cor amarela. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho a incidência de carga, eu tenho tração na camada de base, na parte inferior, e uma compressão na parte superior da camada de subleito. Trazendo mais um pouco para a parte estrutural da engenharia civil, analisa uma viga, onde ela tem uma compressão na parte superior e uma tração na parte inferior, certo? Seria mais ou menos o que acontece também no pavimento. Então vamos seguir. A ação dos agentes das intempéries, chuva, sol, né, fazem com que a mistura asfáltica que constitui a camada de revestimento ela vai se tornar quebradiça. E quando ela se torna quebradiça, ela se torna dura, né, ela está suscetível ao trincamento e à desagregação. Então, uma vez que esse trincamento ele inicia, ele vai progredir na área afetada até o ponto da desintegração, é onde vai formar aí o que nós chamamos de panelas e que nós já conhecemos também, panelas, buracos. Beleza, só que essas trincas abertas na superfície, elas vão permitir a entrada de água. Eu já comentei isso com vocês também. No interior aí do pavimento, na estrutura do pavimento, né? Então, quais são as consequências da entrada de água? Primeiro, ela vai acelerar o processo da deterioração, ou seja, se existe um problema ali, quando entrar água por essas fissuras, por essas trincas, vai acelerar esse processo, certo? Vai reduzir a resistência ao cisalhamento, que é a principal resistência que um pavimento deve ter, né? E vai aumentar a velocidade da deformação gerada pelas tensões provenientes do carregamento do tráfego. Então, imagina ali uma estrutura do pavimento com a presença de água, ela é uma estrutura mais flexível, então ela vai aumentar a velocidade da deformação e os defeitos que acontecem lá na estrutura interior desse pavimento vai aparecer na camada asfáltica muito mais rápido, ou seja, vai aumentar a velocidade. Então, o somatório das deformações ocorrentes em toda a estrutura do pavimento manifesta-se pelos afundamentos nas trilhas de roda e pelas distorções do perfil longitudinal do pavimento. Esses defeitos
é o que nós chamamos de irregularidade longitudinal. Finalizando aqui, portanto, o aumento da irregularidade longitudinal é o resultado de uma cadeia de mecanismos. Olha que interessante isso aqui. Então, a irregularidade longitudinal não pode ser considerada como um defeito, certo? Então, ela é uma sequência de defeitos que vão combinar, né? E que vão formar ali uma cadeia de defeitos, vamos dizer assim, que é considerado a irregularidade longitudinal, ou seja, uma somatória de defeitos. A velocidade da deterioração dos pavimentos, ela vai variar conforme alguns fatores. São eles as condições ambientais. Acredito que vocês já perceberam que pavimento flexível tem muito a ver com condições ambientais, sol e chuva, tá bom? Temperaturas altas e baixas. Segundo fator aí, a capacidade de suporte desse pavimento, certo? E também do subleito. Lembrando que lá em TMS, lá em estradas 2 ou estradas 1, nós já vimos como faz para calcular o suporte deste pavimento, né? Como que vai ser dimensionado as camadas desse pavimento com base no número N lá. A qualidade dos materiais utilizados e o processo construtivo. A qualidade dos materiais influencia bastante, tá? Tem agregados que são bons, tem agregados que não são. E isso vai influenciar totalmente na camada, no suporte desse pavimento. Volume de tráfego. Para quem já calculou o número N, sabe que cada região varia, né? Varia o volume e varia o tipo de tráfego também. E o asfalto, o pavimento ele é sempre dimensionado com base para suprir aquela demanda do número N ali, certo? Daquele tipo de tráfego. Então, o volume do tráfego e o tipo de tráfego dizem bastante sobre qual vai ser a resistência deste pavimento. E a carga por eixo. Existe um limite de carga por eixo ali, a partir do momento que esse limite ele é extrapolado, está também afetando a resistência deste pavimento. Durante um certo período inicial, as rodovias pavimentadas bem projetadas, elas vão sofrer deterioração muito pouco visível. É o que acontece, que os problemas que vão surgir, eles estão lá na camada inferior ainda, né? Então nós não conseguimos percebê-los. Porém, vai chegar um momento que eles vão ser espelhados para a camada asfáltica, onde nós vamos conseguir poder visualizar esse defeito. Então, basicamente, eu resumi o que eu vou falar agora. Depois desse período inicial, a deterioração da rodovia é crescente, né? E vai atingir o estado regular, certo? Se nessa fase não forem realizadas medidas importantes de conservação, isto resultará em poucos anos numa falha estrutural extrema ao atingir o mau estado. Ou seja, se o defeito aparece e a equipe, né, a empresa responsável não faz a manutenção, aquele defeito ele vai se progredindo, ele vai evoluindo, vai chegar um momento que não tem como mais fazer a manutenção. Na verdade, o que deve ser feito é a retirada daquele pavimento e feito outro pavimento no local, certo? Não estou dizendo de toda a rodovia, estou dizendo de uma certa área do pavimento. Durante a primeira etapa descrita anteriormente, uma rodovia pavimentada ela pode ser mantida em bom estado, através de manutenção e conservação rotineira, tá? Um custo bastante baixo. É o que geralmente acontece em pavimentos flexíveis. Eles são mantidos com manutenções baratas até em torno ali dos 5 anos, mais ou menos, certo? Então, executou o pavimento, até 5 anos ele consegue ser mantido em bom estado com manutenções de baixo custo. Agora, com o aumento da deterioração, o pavimento ele deve ser recuperado de maneira a permanecer em bom estado, por meio de selagem, recapeamento ou reforço de revestimento. Então, o reforço ele estabelece a qualidade de rolamento da rodovia, qualidade essa que já não existe mais. Então, quando necessitar de um reforço é porque realmente o estado desse pavimento ele não é muito bom, né? Ele está entre regular e ruim, então aí necessita de um reforço para suportar o tráfego durante vários anos, começando assim o novo ciclo do pavimento. Então, quando nós executamos uma nova capa asfáltica, é como se nós executamos um novo pavimento e aí não é executou e parou. A gente tem que executar e manter a manutenção, porque senão vai aparecer os novos defeitos, porque os defeitos eles sempre estarão aparecendo, certo? Então nós temos que tentar ir anulando esses defeitos com as manutenções. Com a conservação rotineira adequada, mais a conservação periódica,
Uma rodovia pavimentada ela nunca se degradará até chegar ao mau estado, quando é necessária a restauração ou mesmo a reconstrução do pavimento. Pessoal, vão chegar momentos que o pavimento está tão degradado que não existe mais o que fazer. Então é onde é executado outro pavimento em cima, certo? Começa lá com a base novamente, depois vem o revestimento asfáltico, porque não tem o que fazer. Era mais barato fazer outro pavimento do que reconstruir aquele que já existia. Bom, então para finalizar nosso conteúdo de hoje, temos aqui a imagem de um pavimento flexível e a imagem de pavimento rígido. Então vamos analisar algumas informações que nós temos. A primeira informação é a deformação elástica pela carga do pavimento flexível, cargas pontuais, e deformação pela carga no pavimento rígido, é distribuído. Percebam que aqui as tensões já são distribuídas devido à diferença na camada, né, de rolamento. Aqui é pavimento rígido, feito com concreto, e aqui é o pavimento flexível, feito com material bituminoso. Beleza. A vida útil, de 10 a 20 anos de um pavimento flexível, tá? Aqui já considerando a manutenção periódica, não tem essa de executar e nunca mais fazer manutenção. Toda estrutura da engenharia, ela exige manutenção, beleza? O pavimento de concreto rígido ele vai variar de 25 a 30 anos. A manutenção aqui no pavimento flexível é frequente e mais complexa. Já aqui no pavimento rígido ela é pouca necessidade e mais simples, porque o pavimento de concreto ele dura mais, certo? Ele consegue durar muito mais. E quando há patologias, nós vamos entender isso no decorrer da disciplina, é mais fácil você retirar a placa de concreto do que você fazer a restauração da mesma. O investimento no pavimento flexível vai depender dos materiais que está empregado nessa estrutura, na execução desse pavimento. E já do pavimento rígido, a verdade isso aqui explica o porquê ele não é tão utilizado, porque é 30% maior o investimento para você executar um pavimento rígido. Beleza, pessoal? Então finalizamos a nossa aula de hoje. Aqui está a nossa bibliografia. Qualquer dúvida que existir, peço para que vocês comentem no vídeo. E muito obrigado pela atenção.